se inscreva, compartilhe, dá o seu like, aperta o sininho que tá aí, dá o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Todo dia tem um aniversário com a aventura do Carlos Castro. Hoje a gente vai começar uma aventura, uma aventura especial. Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Museu que tem a cara do Rio de Janeiro, que já nasce com esse DNA. O MAR é um museu que de alguma forma tem até uma certa dificuldade de ser apresentado, porque ele é um museu com uma escola do lado ou uma escola com um museu do lado. Na verdade, essa é a grande característica do MAR, Museu de Arte do Rio, um museu que nasce para contar a história do Rio de Janeiro, e sendo um museu do Rio para o Rio, com certeza ele será um museu é um dos projetos âncoras do Porto Maravilha. Inclusive, o Porto Maravilha é hoje um dos maiores projetos de revitalização urbana em curso no mundo. E o MAR foi o primeiro equipamento a inaugurar essa transformação, essa grande revitalização que toda essa região tem passado. E o MAR, ele tem inúmeras características. Primeiro, que ele nasce como o primeiro museu de arte da cidade do Rio de Janeiro. Nasce com uma outra característica, que é ter em seu DNA a educação como seu principal foco. Por isso, nós temos dois prédios. Um prédio que é totalmente ocupado pela área administrativa e a Escola do Olhar, e um outro prédio que é o pavilhão de exposições. É a cobertura fluida que une de alguma forma, simbolicamente, esses dois elementos tão importantes para uma escola. Por que um museu? Porque, na verdade, a gente vai construir curadorias que dialoguem de alguma forma com a educação no seu sentido mais amplo, e da mesma forma a escola pode, a partir dos seus experimentos, da sua reflexão, criar temas para que sejam curados, para que sejam criadas exposições que dialoguem com o discurso de alguma forma, que esteja pulsando, né, dentro das reflexões das atividades que estão sendo desenvolvidas na Escola do Olhar. Na frente, eles estão construindo um túnel, porque eles vão derrubar aquele viaduto ali que se chama Viaduto da Perimetral. Na frente do Viaduto da Perimetral tem uma outra obra que é um pier, né? Que é o Museu da Manhã, que é outro museu também que está dentro dessa proposta do Meu Porto Maravilha. E aí o que acontece? Esse museu foi a primeira obra a ficar pronta. Então daqui de cima a gente vai conseguir observar, né, todo o processo de mudança e transformação dessa região. Do pavilhão de exposições, nós temos um andar que será sempre dedicado à cidade do Rio de Janeiro, dedicados de alguma forma sem um recorte conceitual muito definido, e o andar térreo, que sempre será dedicado às artes contemporâneas. A gente tem uma grande parede dedicada a uma visão moderna do Rio de Janeiro, como é que os artistas modernos dos anos 20, 30, 40 e 60 viam uma cidade. A gente tem, por exemplo, vistas diversas do Morro de Santa Teresa, e a gente pode perceber as diferentes abordagens de cada um dos artistas, né? Mais ou menos realistas, mais expressivos, mais radicais no gesto, ou mais comportados, mais próximos da fotografia. E, paralelamente, nessa outra parede, a gente reconhece as diversas formas de aproximação contemporânea a essa mesma cidade, né? Esse mesmo mundo que esses artistas partilharam em épocas e com intenções e com interesses diferentes. Por exemplo, a gente tem desde o Rubens Gershman, que faz um trabalho nos anos 60 em torno do futebol, há uma experiência, por exemplo, do Guga Ferraz, que no mapa da cidade do Rio de Janeiro identifica com pequenos focos de incêndio, né, o que seriam as zonas de conflito da cidade. Uma relação com a paisagem bastante irônica de Marcos Chaves, um trabalho de Cláudia Jaguaribe, que é uma montagem em cima da topografia das favelas. Uma curiosidade agora, aquele santo ali, ele é o São Jorge. E aí ele tem um buraco aqui, né? Ele levava nesse buraco aí o relicário do santo. Relicário é um lugar destinado para guardar coisas preciosas. Do colonial, a coroa portuguesa desestimulava a produção de qualquer tipo de informação que pudesse descrever a terra para possíveis invasores ou criar a cobiça pela descrição das riquezas. Percorrem toda a exposição imaginária
são um trabalho da dupla de artistas Maurício Dias e Walter Reiswig, e elas são maletas que foram deixadas por todo o Rio de Janeiro ao longo de... Com certa magia. Tradição no sentido que retrata toda a tradição do Rio de Janeiro, as fotos antigas. Para mim, realmente é muito interessante conhecer essa história do Rio. Em uma das salas da Escola do Olhar, a Escola do Olhar ela é conformada por 2 pavilhões, 2 andares, que são denominados Espaços do Olhar. Essa é uma das salas em que acontecem as atividades que podem ser tanto práticas quanto teóricas, então são espaços multiuso que a gente pode usar nas diversas programações do projeto educativo do museu. No caso do Museu de Arte do Rio, o programa de educação ele é conformado naquilo que a gente chama de um arco da educação, ou seja, existem atividades que vão desde os projetos voltados para a educação infantil até programas relacionados à universidade. Um dos focos prioritários do museu é o programa de formação continuada com professores. Vale destacar que se trata do professor, não professor de arte, que queira, dentro desse espaço, encontrar possibilidades de ativação e construção do conhecimento em salas importantes também, que o projeto educativo realiza, é o programa Vizinhos do Mar, uma ação que se dá com a comunidade do entorno, que trazem muito da memória e da história dessa região. É um dos lugares muito importantes como um eixo da herança africana no Brasil, para desenvolver com elas várias ações de formação, de programação cultural e de atividades para pensar o que podemos fazer juntos para a cidade do Rio de Janeiro a partir... Fazendo a Universidade das Quebradas, que é um curso de extensão da UFRJ. Eu senti vontade de me reintegrar ao mundo acadêmico, né? E ao mesmo tempo, eu, por natureza, gosto muito de quebrar os meus limites, me aventurar, e isso eu encontro aqui. Um dos outros programas também muito importantes que o Educativo realiza é a parceria que ele tem com as universidades. Dentro desse programa, denominado Mar na Academia, nós realizamos uma série de seminários, workshops, cursos de formação no que se refere à arte, à história da arte, à arte contemporânea, as discussões entre arte política, arte e sociedade, são alguns dos eixos prioritários. Isso é muito interessante por esta troca da comunidade e universidade, trocas de saberes, de conhecimento, fruição de cultura, arte e educação. E essa acessibilidade é a palavra-chave. Etapas do processo de pesquisa no museu é justamente a área da museologia. Elas estão fazendo uma das diversas etapas do processo de catalogação de obras, que é esse primeiro reconhecimento das peças que compõem um acervo. Como a coleção do Mar não é só de obras, mas também de cultura visual, ou seja, de documentos e peças da cultura material que falam de um modo de existir, aqui elas estão catalogando também documentos, postais. Nós temos esse conjunto de vistas. O Rio de Janeiro foi uma cidade extremamente representada ao longo dos últimos 2 séculos. E nós chegamos à sala dos panoramas. Se nós tomarmos esse longo panorama e fecharmos em círculo, seria o centro da Baía de Guanabara. Responde a uma série de desenvolvimentos na ótica e no interesse de representação da cidade, quase que algo com um certo valor cinemático. Interessante você conhecer o Rio de Janeiro, eu que não conhecia antes, começando a ver o Rio pela parte mais antiga, das obras mais antigas e com pinturas do século XVII, XVIII, aí chega na parte de fotografias mais modernas, intervenções, maquetes, é tudo muito interessante. Tipos de documentos e esse conjunto de objetos kit. Entre no site e procure por informações. Note o endereço: Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro. Se inscreva, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário. E quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Carlos Castro, eu sou youtuber do canal Tarde Leve. Quero que você aperte o sininho aqui do lado, se inscreva, deixe seu comentário, dá o seu like. E também eu tenho também um Instagram. O meu Instagram é tarde_leve_. Vai aparecer aqui por debaixo aqui, o Instagram, tá certo? E a gente vai fazer um